durante muito tempo, o discurso vigente sobre o negro escravizado era esse discurso da passividade, da submissão, daquele ser naturalmente prestativo, talhado para o trabalho, antes da abolição. Esse era o discurso vigente. Isso faz parte de um processo de apagamento da contribuição, né, do papel dos negros nas lutas pela libertação. Os senhores de escravos dominam pela corrupção. Têm ao seu serviço ministros, juízes, legisladores, encaram-nos com soberba e reputam-se invencíveis. A luta promete ser renhida, mas eles hão de cair. Hão de cair, sim, e o dia da queda se aproxima. A corrupção é como pólvora. Se gasta, mas não se reproduz. Hão de cair porque a nação inteira vai se levantar. E no dia em que estivermos todos de pé, os ministros, os juízes, os legisladores estarão todos ao nosso lado. Os próprios senhores, na granja, na tenda, no Senado, onde entre anciãos venerandos têm infelizmente entrado alguns prevaricadores, os próprios senhores hão de apertar a mão ao liberto, nivelados pelo trabalho, pela honra, pela dignidade, pelo direito, pela liberdade, eles dirão como o imortal filósofo: se fosse possível saber o dia em que se fez o primeiro escravo, ele deveria ser de luto para a humanidade. E hoje a condição de escravos a gente pode transportá-la para outras situações, não é, que ainda tem aprisionado e tem impedido os cidadãos brasileiros de desfrutarem plenamente desta condição, da sua cidadania. O continente africano, ele é o berço da humanidade, né? Portanto, ele é o espaço mais antigo, né, das organizações sociais, né, dos Homo sapiens, né? Isso já diz muito, não é? Mas, para além disso, eu acho que é importante ressaltar que a gente está falando de um continente cuja extensão territorial é de cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados. 30 milhões 370 mil quilômetros quadrados. Em comparação com o Brasil, por exemplo, o Brasil tem 8 milhões. Então, ou seja, toda essa extensão territorial imensa aponta, primeiro, evidentemente, para uma diversidade geográfica, para uma diversidade do meio, né? Então, no continente africano, nós temos das grandes florestas tropicais, né, aos desertos e as montanhas de gelo eterno. Dentro dessa extensão diversa, né, do ponto de vista geográfico e do ponto de vista do meio ambiente, há, portanto, né, também uma grande diversidade social, cultural, política, linguística. É importante ressaltar que o continente africano ele não estava isolado antes do século XV. Não é? Há um contato intenso do continente africano, ou de várias sociedades da costa do Índico, não é? Com várias sociedades, né, do mundo, do Índico. Não é? Da mesma forma ocorre com o Mediterrâneo, não é? E da mesma forma ocorre com o mundo árabe muçulmano. Né? O historiador Alberto Costa e Silva gosta muito de dizer, né, que o Saara, na verdade, é um oceano, né? Ou seja, os caminhos do Saara, né, ligam sociedades da costa ocidental da África, quase da costa atlântica, né, ao mundo árabe muçulmano. Né? Os portugueses, quando chegam na costa oriental da África, no século XVI, eles se espantam com as feitorias muçulmanas, chegam a proclamar, né, chegam a manifestar, né, a surpresa de que os infiéis chegaram primeiro.
eram centros urbanos, então o comércio funcionava, comércio inclusive de longa distância, com comércio de diferentes produtos, comércio de ouro, ou seja, a gente não está falando de uma África estática. Desde o século IX, passando pelo século XI, o século XIV, não é? As cidades-estados de Gal, não é? O grande império do Mali, não é? O Songhai, não é? Ao mesmo tempo você vai para a costa oriental, não é? E aí, inclusive, os portugueses se deparam, né? Quando eles chegam no século XVI, na costa oriental, naquilo que hoje é atual Moçambique, né? Com aquilo que era o final, a decadência do grande império do Monomotapa. Você tem vários agrupamentos políticos muito complexos que vão ser esses agrupamentos conhecidos pelos europeus a partir do século XV, quando, a partir das navegações, da expansão ultramarina portuguesa, principalmente, os portugueses começam a costear a parte ocidental da costa africana, eles começam a ter acesso, a estabelecer relações com esses reinos. Então, quando os portugueses, eu estou falando dos portugueses porque foram esses os primeiros que se lançaram nessa expansão europeia em direção ao continente africano, mas quando eles tocam no continente, eles vão ter contato com sociedades complexas, administrativamente, politicamente, comercialmente. As relações eram relações entre reinos, não eram relações entre o reino de Portugal e a aldeia ou a comunidade, uma pequena comunidade, não, eram grandes territórios. Quando a gente fala sobre história da África, ou mesmo sobre África, as pessoas generalizam, né? E é muito difícil a gente ser um pesquisador sobre história da África. Todo africanista, ou enfim, toda pessoa que pesquisa a África, pesquisa especificamente alguma região dentro de algum contexto. Eu estudo a África Central no século XVII, né? Então, o que é a África Central? A África Central seria o que hoje, ou a África Centro-Ocidental, seria o que hoje são os países de Angola, República do Congo e República Democrática do Congo. É essa região em que eu pesquiso. E aí essa região, no século XVII, ela é formada por diversos reinos, né? Então nós temos aí o reino do Congo, o reino do Ndongo, o reino de Kassange, o reino de Matamba, o reino de Benguela, enfim, nós temos diversos reinos, e esses reinos, eles estão em contato ou em conflito o tempo todo. Essa região da África Central é a região que mais exportava africanos. Então, de todos os navios negreiros que embarcam da costa africana para a costa americana de 1600 a 1699, mais da metade deles são dessa região da África Central, mais da metade deles partem do porto de Luanda, partem de Angola, partem dessa região. Então, falar dessa região é também falar sobre a origem da população negra do Brasil, né? É falar sobre a origem da nossa diáspora. A gente tem uma presença banto que é muito maior, né? Porque eles chegaram primeiro e continuaram chegando em ondas até o final do tráfico. Desde 1530, são dos primeiros registros, eles chegam ondas, levas e levas e levas de grupos banto, embora de grupos bantos diferentes, que Congo, que Bundo, e de áreas diferentes da África. Então, você tem essa presença banto praticamente de norte a sul do país. Mas aí você tem, já chegando no século XVIII, do século XVII, os iorubás e os Fon, Jeje, né, chamados mais de Jeje no Brasil. Em menor número, porque começam a chegar bem depois. Mas você percebe que existem invariáveis civilizatórias. Existem princípios civilizatórios comuns, que são princípios comuns a todas as populações tradicionais do continente africano. As presenças, as diferenças você encontra principalmente nos idiomas, algumas diferenças na forma como se relacionam com o sagrado, algumas diferenças em relação à forma como denominam suas divindades, né, denominam seu sagrado, mas muita coisa em comum na forma como se relacionam com o meio ambiente, na forma como se relaciona com a comunidade, na forma como relaciona com os seus, na forma como se relaciona com os mais velhos, com as crianças, né? São aquilo que a gente pode chamar de invariáveis civilizatórias entre todos esses povos. Agora,
Agora, a presença do idioma, você encontra diferenças, né? Há uma predominância maior iorubá, obviamente, na Bahia. Jeje também está muito presente no interior da Bahia, além do Maranhão, de Pernambuco. E bantos você encontra de norte a sul do país, mas com muita força no Rio de Janeiro. Essas diferenças são mais nas formas idiomáticas e na forma e na relação com o sagrado. Mas na relação, digamos, da forma como enxergam o mundo, como se relacionam com o mundo, com as pessoas, com o meio ambiente, aí tem muita coisa em comum. Agora, aqui no Brasil sucedeu uma coisa muito curiosa. Esses africanos que eram libonos, nupes, iorubás, banhuns, iacas, caçanges, se transformavam em angolas, benguelas, moçambiques, cabindas, transformavam o nome do seu porto de marca ou de captura. E porque no Brasil sucedeu algo muito curioso. Houve também uma migração interna. Houve um comércio de escravos e de homens livres em todo o território brasileiro. Um escravizado que havia banho, que havia chegado em São Luís, podia, meses depois ou anos depois, embarcar para a Bahia ou embarcar para Minas Gerais ou para o Rio de Janeiro. E vir pelo interior a pé, conduzindo gado. Esses povos foram misturados, esses povos sofreram atos de violência, né? Então, esses povos, misturaram elementos culturais sem perder elementos que para eles são inegociáveis, né? Então, um exemplo clássico, se em África os povos iorubás entravam em guerra, em conflito com os povos fons, e se os povos fons tinham, né, uma lógica religiosa que era distinta dos povos iorubás, né, enquanto que os povos fons, né, têm um determinado arquétipo religioso, os iorubás têm os orixás, mas aqui eles se encontram, aqui eles se formam um complexo, né, Fon Iorubá, ou um complexo que a gente chama aqui no Brasil de Jeje Nagô. E aí, aqui no Brasil, acontece um outro processo, que é quando essa influência Iorubá e Fon encontra também essa influência Quimbundo e Umbundo. O exemplo que eu sempre dou é a ideia do candomblé de Angola. Quer dizer, Angola não tem candomblé. Então, candomblé é Iorubá e Angola é essa herança Quimbundo. Então, o candomblé de Angola é justamente esse encontro entre as culturas iorubás e as culturas Quimbundo e Umbundo, né, que vão se juntar ali, com uma palavra que existe em Bakongo, que é o candombe, de onde vem o candomblé. Quando os europeus chegaram, eles encontraram então centros urbanos, né, e o Reino do Congo era um dos principais centros urbanos do sul do continente africano, né? Então a gente tem que ter um pouco dessa dimensão que os europeus dialogaram de reino para reino, de estado para estado, né? E o Reino do Congo era tão importante, se tornou tão importante, né, que o Congo tinha embaixadas em todo o continente, em todo o mundo. Haviam embaixadores do Congo em Portugal, haviam embaixadores do Congo também no Vaticano. Inclusive, o Reino do Congo mandou embaixadas aqui para o Brasil com presentes, né? Esses presentes, inclusive, estavam no Museu Nacional, que foi queimado e grande parte desse acervo se perdeu. Então, o Reino do Congo era extremamente poderoso, extremamente rico, né? E os europeus dialogaram, interagiram com esses espaços urbanos, porque era justamente lá que são construídas as redes de comércio. Então, assim, os europeus construíram pouquíssimas rotas de comércio.
Os europeus chegam no continente com estados fortes, estados centralizados, e esse processo de domínio que a Europa vai ter sobre o continente africano é um processo que vai aos poucos, durante 400, quase 500 anos, né, naquilo que um historiador africano chamado Joseph Kizerbo chama de roedura, vai roendo como se fosse um rato, né, roendo ali, né, e vai conseguindo destruir essas estruturas. Houve uma hecatombe demográfica no continente africano ocasionado pela escravização, né? Qual é o perfil do africano que passa a ser escravizado pelos europeus? Né? São homens, né, em idade econômica, né, e com força física, né? Então, quando você tira do continente africano um grande contingente, um enorme contingente da força de trabalho de homens em situação econômica ativa, é claro que isso vai promover, além de uma hecatombe demográfica de forma rápida e imediata, você vai trazer impactos para o futuro, né? Ou seja, você vai trazer impactos em diferentes dimensões. Porque veio africano até do interior da África. A história de africanos, nós temos essas histórias incluídas, que narram como eles passaram meses ou anos caminhando até chegar no litoral, onde seriam embarcados nos navios negros. E essa foi a grande sangria africana. Porque a África não sangrou apenas mandando sua gente para a América. Ela sangrou também pela gente que se perdeu a caminho da América. E não só nos navios negreiros, mas também no périplo, no caminhar, no deslocar-se no continente africano antes de chegar aos pontos de embarque. O que a Europa precisa pensar, o que a Europa precisa imaginar são as políticas de reparação, né, que devem ser feitas em relação ao continente africano, né, diante dessa hecatombe que ela promoveu em África. Um caso que foi muito importante, recente, foi a Namíbia ter ido à corte de Nova York, ou Washington, e pedir Nova York, e pedir reparação da escravidão da Alemanha pelos danos causados pela escravidão em que ocorreu naqueles. Foi um caso judicial. Conglomerado de universidades e pesquisadores chamado Voyages, anteriormente se chamava Slave Voyage, esse projeto. É um trabalho que vem acontecendo já há quase 20 anos, de recolha de informações sobre as viagens. Então, pensando em toda a dinâmica desse comércio e com fundos documentais de uma série de lugares, então todos os lugares que receberam e venderam pessoas, esses pesquisadores que são capitaneados por um grupo da Universidade de Emory, nos Estados Unidos, começaram a levantar todas as viagens. Então, até o momento, eles foram atualizando, na verdade, ao longo desses últimos anos, o número total de pessoas que foram traficadas. E era um número bem menor a princípio, e com as pesquisas foi se chegando a esse total que é de mais quase 13 milhões de pessoas. Desse contingente todo de pessoas, a maior parte indubitavelmente vem para o Brasil. Mais de 9 milhões de indivíduos vêm para o Brasil e quase 9 milhões de indivíduos chegam. Porque há essa comparação, esse trabalho consegue localizar números de pessoas que foram embarcadas e números de pessoas que foram desembarcadas. Então, há uma perda aí de quase 13% de pessoas no trajeto.
Então se estima que mais de 700 mil indivíduos tenham morrido, e aqui eu estou falando só do Brasil, mais de 700 mil indivíduos tenham falecido no trânsito, então no Atlântico, nesse período de 1501 até 1879, salvo erro. Essa expansão europeia em direção ao continente africano em busca primeiro de ouro, porque a gente sempre fala desse contato, dessa presença europeia no continente africano em termos da mão de obra. Mas, primeiramente, eles foram até essas regiões tentando estabelecer relações comerciais por ouro. A partir de um determinado momento, sobretudo quando os europeus começam a estabelecer o sistema da plantation, da produção açucareira, aí o principal produto de interesse europeu na região muda. Deixa de ser o ouro e passa a ser os seres humanos, que é essa mão de obra, essa força de trabalho africana, que é trazida à força, acorrentada nos porões dos navios negreiros, para as Américas, para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Do ponto de vista da moral, primeiro a gente tem que lembrar das bulas católicas que permitiram a escravização tanto dos não cristãos, e aí incluem-se os muçulmanos, mas também os chamados pagãos, né? Então são essas bulas, essas séries de bulas, sendo a mais importante talvez a Romanus Pontifex, que permite com que os portugueses, e são bulas direcionadas aos portugueses, especificamente porque eles estavam nesse processo de expansão, permite com que eles cativem ou capturem e escravizem as populações com as quais eles tiveram contato. A deserção pelo nosso clero do posto que o evangelho lhe marcou foi a mais vergonhosa possível. Ninguém o viu tomar parte dos escravos, fazer uso da religião para suavizar-lhes o cativeiro e para dizer a verdade moral aos senhores. Nenhum padre tentou nunca impedir um leilão de escravos, nem condenou o regime religioso das senzalas. A Igreja Católica, apesar do seu imenso poderio em um país ainda em grande parte fanatizado por ela, nunca, sublinhado, elevou no Brasil a voz em favor da emancipação. Então, que é uma relação de interdependência quase, né, entre direito e religião, sobretudo nesse momento do Brasil. Uma das justificativas para que a escravidão se mantesse nesse sistema de dominação de alguns homens sobre outros homens é justamente enxergar o escravizado como alguém necessariamente inferior, muitas vezes como alguém sem alma. Até partia-se do pressuposto de que o escravo não tinha alma, isso legitimava essa espécie de dominação sobre os escravizados pelos senhores de escravos naturalmente superiores a eles, na perspectiva do período, né? Era assim que se lia, basicamente. A Igreja acabou por legitimar essa perspectiva, reconhecendo a escravidão como uma possibilidade. A escravidão no Brasil ela foi bastante regulada pelas ordenações do reino, né? Aplicava-se aquelas determinações previstas na legislação portuguesa ao Brasil. Legitimavam o sistema escravista, não tratavam como um problema jurídico à época, embora a gente já vai ter certas críticas a esse sistema de próprios juristas do período. Um dos pontos mais significativos desse processo de escravidão é justamente a desumanização de negros, né? Essa negação da dignidade deles enquanto seres humanos por todo o sistema legal, e aí o sistema legal legitima uma série de opressões, né? Não há regime de opressão que se legitime sem o apoio do direito e do judiciário. Isso é um ponto muito importante para a gente conseguir pensar o desenvolvimento da escravidão e até os reflexos mesmo disso até hoje. O Reino do Congo mandou cartas para o Rei de Portugal, explicando, olha, os comerciantes portugueses estão ampliando o seu raio de atuação, estão escravizando outros grupos, que são grupos aliados ao Reino do Congo, inclusive estão capturando congoleses, e isso não é correto. Ou seja, também na diplomacia, que é um outro aspecto importante, né, que as coisas não acontecem no continente africano só na guerra.
A diplomacia funcionava intra-reinos africanos, mas também entre reinos africanos e reinos europeus. Desde 1570, né, os portugueses que se instalam, né, na região de Luanda, eles estão em conflito, acordo de paz. Conflito, acordo de paz. Com os diferentes soberanos do Nidongo, né, que se estabelecem nesse período. Né? Em dezembro de 1671, as tropas, né, portuguesas em Angola, elas conseguiram tomar a capital do reino do Nidongo. Né? Elas tomaram a capital e o rei foi morto. Né? O rei foi morto e os portugueses eles aprisionaram os parentes mais próximos do rei. E essas pessoas elas foram deportadas para o Brasil e para Portugal. 14 parentes do rei do Nidongo são aprisionados. E o que a Silvia Lara mostra é que você tem uma discussão grande, né, no Conselho Ultramarino, que era para saber para onde é que essas pessoas iam ser levadas. Né? Então, uma das possibilidades, e de fato isso aconteceu, foi trazer essas pessoas para o Brasil, aqui da colônia, né, da América Portuguesa, não querem que essas pessoas permaneçam aqui. Né? E eles justificam ao Conselho Ultramarino da seguinte forma, né? Ou seja, era necessário que esses parentes do soberano do Nidongo saíssem aqui por causa da perturbação que eles poderiam causar. Seria importante evitar, não é, que essas pessoas permaneçam aqui, não é, porque elas poderiam querer fugir para os mocambos, não é, de onde conhecidos dos negros deles, não é, eles poderiam causar muitos prejuízos. Não é? Então, acho que esse evento é um evento importante porque ele atesta, então, não é, que as conexões centro-africanas, não é, ou seja, em Palmares, não é, ela se dava pela presença, não é, de pessoas que tinham vindo dessa região de Angola, né, em intenso conflito e batalhas, não é, entre portugueses, e o Nidongo, né, desde o final do século XVI, não é? Mas que essas pessoas traziam consigo, não é, a sua língua, né, os seus referentes culturais, mas traziam consigo uma cultura política, não é? E traziam consigo informações, né, sobre as coisas que estavam acontecendo dos dois lados, não é? E as autoridades coloniais, né, na América Portuguesa, que muitas vezes eram as mesmas autoridades coloniais que estavam em Angola, porque esses administradores coloniais eles circulavam, ou seja, eles estavam ora na América Portuguesa, ora, né, na conquista de Angola, ora na Índia, ou seja, eles sabiam exatamente, ou seja, de que essas conexões centro-africanas estavam dadas. Ou seja, então, a África, a história africana, o contexto africano, a política africana não estava apartada, né, da vida colonial. E os palmarinos não só sabiam disso, mas como, na verdade, vivenciavam isso. Não é? Um outro elemento importante, a gente se dá conta, né, de que o esforço de negociação de tratados de paz com Palmares é muito semelhante com os esforços de negociação de tratados de paz com Nidongo, por exemplo. Não é? Então, acho que esse é um jeito importante, né, de você chamar a atenção, né, ou seja, para o lugar que a África ocupa, então, numa história dos escravizados, na experiência dos escravizados. Né? Não era uma coisa assim, sabe, uma cultura genérica, não, era, na verdade, referenciais políticos muito vivos, né, e reconhecidos pelos contemporâneos. Chamam mais atenção esses grandes fenômenos, esses grandes eventos, como, por exemplo, os quilombos. E Palmares talvez seja, no nosso caso, talvez não, é o nosso caso mais exemplar. Palmares é um problema que vai atravessar dois momentos. Primeiro, Palmares se localizava na Serra da Barriga, né? Atualmente Alagoas, mas antigamente fazia parte de Pernambuco. E foi um problema para os holandeses e para os portugueses.